Ok, vamos desempacotar isso. Tipo, se alguém desse o play exatamente agora, em todo o áudio gerado por inteligência artificial que já recebeu uma marca d'água técnica, essa pessoa ficaria ouvindo vozes sintéticas ininterruptamente por impressionantes 60 mil anos. É muito tempo. É bizarro. O som ia continuar tocando até a gente voltar no tempo para a época em que os neandertais ainda andavam pela Terra. E o detalhe que realmente causa vertigem nisso: seria matematicamente impossível distinguir apenas de ouvido o que é um registro humano real e o que foi inteiramente fabricado por um processador. Uhum. É um volume que, francamente, desafia a capacidade humana de compreensão. E esse número colossal serve perfeitamente para demarcar o fim da nossa era de ingenuidade tecnológica. A fase do deslumbramento acabou. Exatamente. Até muito pouco tempo atrás, o grande espetáculo da IA generativa, sabe, aquela grande corrida do ouro no Vale do Silício, era estritamente sobre a qualidade da ilusão. A métrica de sucesso era quem conseguia criar a imagem mais realista, né? Sim, o vídeo que enganaria um estúdio de Hollywood. Exato. O texto mais rápido, o sentimento geral era focado na capacidade de geração pura. Só que, na nossa imersão de hoje, a gente vai analisar uma mudança sísmica que realocou completamente essa fronteira. A disputa técnica deixou de ser apenas sobre geração. A nova corrida trilionária é sobre a origem, é sobre contexto. O eixo mudou, né? Mudou daquele "uau, isso é possível de ser feito" para uma questão de sobrevivência informacional. A pergunta agora é, espera aí, isso é real? Com certeza. E para guiar a nossa análise sobre como essa arquitetura da próxima iteração da internet está sendo construída, a gente tem em mãos os detalhes técnicos de um anúncio oficial do Google. Ele é de 19 de maio de 2026. Material bem denso, por sinal. Bastante. É um documento extenso, estruturado pelas lideranças de confiança e segurança, a Laurie Richardson, junto com a diretoria do DeepMind, o Pushmit Kohli. E o ponto de partida fundamental aqui é esclarecer a natureza dessa mudança, porque não existe um movimento de regressão. Ninguém está falando em desligar as máquinas. De jeito nenhum. Ninguém está propondo banir, apagar ou demonizar a IA generativa. O foco é, pura e simplesmente, estabelecer uma camada fundacional de contexto para a rede. Que é o nosso conceito central aqui na Verso, afinal de contas, né? Traduzir o futuro sem cair nas armadilhas do hype. E para entender essa nova fase de forma objetiva, a gente precisa olhar para a engenharia por trás das cortinas. A primeira peça desse quebra-cabeça é a expansão do Syntad. A gente já sabe que essa tecnologia foi introduzida há 3 anos, injetando essas marcas d'água digitais imperceptíveis. E a escala já bateu 100 bilhões de imagens e vídeos processados. É um número que assusta, se a gente parar para pensar. Demais. Mas eu queria aprofundar um pouco no mecanismo. Tipo, como essa marca sobrevive ao caos da internet? Porque é fácil imaginar que, se alguém tira um print da tela, ou recorta a foto, ou manda num aplicativo de mensagens que comprime o arquivo, uma marca d'água normal seria destruída na hora, certo? Certo. O que é fascinante aqui é justamente a ruptura com o conceito tradicional de marca d'água. Não estamos falando de um metadado simples anexado ao arquivo, nem de um logotipo invisível escondido numa camada de imagem. Não é um carimbo digital por cima da foto. Exato, não é um carimbo. O SYNFID altera a própria distribuição geométrica dos pixels em uma imagem. Ou, no caso de som, ele modula as frequências acústicas do áudio de uma maneira que é intrínseca à estrutura do arquivo. É como se o DNA da mídia fosse reescrito. Entendi. É como a fita de segurança de uma nota de dinheiro, só que no nível do pixel e da frequência sonora, invisível pra gente. Perfeita analogia, portanto, mesmo que ocorra uma compressão agressiva no WhatsApp, ou uma mudança de cor ou um recorte severo, o algoritmo de detecção consegue ler a assinatura matemática que sobrou ali. A transparência deixou de ser uma ideia teórica para se tornar um processo industrial. Já é o padrão embutido nos próprios modelos do Google. Tá, mas tem um ponto nesse material que me soou como um paradoxo colossal. Eles anunciaram que a tecnologia de marca d'água do SYNFID para texto se tornou open source. Sim, código aberto. Então, sendo o advogado do diabo aqui, se a lógica matemática de como essa marca é inserida no texto é pública,
Qualquer ator mal intencionado, tipo um cara operando uma fazenda de desinformação, não poderia simplesmente baixar isso e criar um sistema reverso para limpar a marca d'água dos textos que ele gera. Olha, essa é uma provocação excelente. Toca bem no centro do debate sobre cibersegurança. Mas a decisão de tornar a ferramenta open source para texto não é uma entrega do segredo do cofre, sabe? É uma estratégia de padronização. Como assim? Em modelos de linguagem, os LLMs, a marcação de texto opera ajustando as probabilidades de escolha das palavras. É o que chamamos de logites, durante o próprio processo de geração da frase. Ao abrir esse código, o Google permite que outros desenvolvedores e pesquisadores adotem o mesmo padrão de detecção. Ah, entendi. Fazer todo mundo falar a mesma língua. Exatamente. O ganho em interoperabilidade, ou seja, permitir que o ecossistema inteiro consiga ler as marcas e auditar os textos, supera em muito o risco de atores isolados tentarem ofuscar a geração. A segurança não vem da obscuridade nesse caso, vem da adoção em massa do protocolo. Faz todo sentido. Mas isso nos leva a um gargalo lógico inevitável, ao meu ver. Certo, o SimTI vai lá e crava uma bandeira irremovível dizendo, olha, isso foi feito por uma máquina. Mas e o resto? O que você quer dizer com o resto? Se a internet inteira passa a adotar essa premissa de marcar o que é falso, cria-se um abismo do outro lado. Se um conteúdo circula sem essa marca d'água, isso prova de fato que ele é real e genuíno? Ou prova apenas que quem gerou aquela falsificação usou um modelo clandestino que não segue a regra do Google? Nossa, você tocou no ponto crítico. Esse é o conceito do vácuo de autenticidade. Rotular perfeitamente o sintético resolve só metade do problema. Na verdade, isso até exacerbar a paranoia. A sociedade começa a duvidar de absolutamente tudo que não tem um rótulo. Sim, a gente fica sem chão. E é por isso que a consequência imediata e mais profunda dessa era sintética é a necessidade urgente de conseguir provar matematicamente o que é genuinamente real. E a resposta para esse outro lado da moeda é a expansão do padrão C2PA, as famosas credenciais de conteúdo. E é aqui que a gente sai do servidor em nuvem e entra no bolso das pessoas, né? Porque o material destaca que o smartphone Pixel 10 foi o pioneiro a fornecer essas credenciais de conteúdo de forma nativa. Direto no aplicativo da câmera? Isso. E eles estão anunciando que nas próximas semanas isso vai expandir para vídeos capturados também nas linhas do Pixel 8, 9 e 10. E me parece que o mecanismo muda de figura aqui. Não é o software rotulando o software. É o hardware certificando a realidade. Como funciona essa mágica na prática? Bom, não tem mágica, tem criptografia de altíssimo nível, direto no hardware. O que o padrão C2PA faz é atuar no exato milissegundo em que os fótons de luz entram pela lente da câmera e batem no sensor de imagem. No momento do clique. No exato momento do clique. Nesse instante microscópico, o processador do celular gera um hash criptográfico seguro. É uma assinatura digital única que atrela aquele registro aos dados físicos do momento. A entrada de luz, o tempo, os dados do sensor. Caramba! E se alguém mexer nessa foto depois? Se alguém pegar essa foto verdadeira e levar para o Photoshop para, sei lá, adicionar um elemento falso, a assinatura original não é destruída, mas ela acusa a violação. A foto passa a exibir um histórico de auditoria totalmente transparente. Olha, isso traz um questionamento quase existencial sobre a nossa relação com esses dispositivos. Pense no peso disso. A capacidade da IA de falsificar a realidade chegou a um nível de perfeição tão irretocável que o software perdeu a credibilidade sozinho. Totalmente. O resultado é que a lente de vidro física do celular e o chip lá dentro estão se tornando o novo tabelião de cartório da realidade. A gente chegou no ponto em que precisamos que o aparelho assine e reconheça a firma de um momento, atestando que a luz de fato bateu ali, para o público poder acreditar que aquilo aconteceu mesmo. Sem sombra de dúvida. Essa é, para mim, a mudança ontológica mais drástica que estamos atravessando. E a resposta nua e crua é sim. A reconstrução da confiança não pode mais depender da nossa percepção visual. Nossos olhos nos enganam. Enganam o tempo todo. Nossos sentidos são facilmente hackeáveis pelos modelos atuais.
Provar que uma mídia é autêntica e imaculada desde o clique tornou-se tão crucial quanto identificar o que é IA. A verdade empírica está sendo terceirizada para a criptografia da câmera. Certo, a infraestrutura técnica existe. A câmera carimba a foto com criptografia inquebrável e o algoritmo marca a imagem sintética no nível dos pixels. Mas vamos ser pragmáticos. Vamos. Toda essa engenharia militar não serve para nada se a pessoa comum que está ali rolando o feed numa terça-feira à tarde não conseguir enxergar essas credenciais. Como essa informação toda chega na tela de quem consome a internet? Esse é o desafio clássico de adoção, né? A interface precisa esconder a complexidade, mas entregar a resposta na hora. O documento do Google mapeia justamente isso. O Google integrou a verificação SyncID dentro do aplicativo Gemini, que, detalhe, já foi usado 50 milhões de vezes globalmente. Um número absurdo de adoção. Sim, mas o salto gigante de escala acontece com a expansão para busca, através do Google Lens, do AI Mode, do ciclo to Search, e a integração que está chegando ao navegador Chrome nas próximas semanas. É aqui que o negócio fica realmente interessante, porque a fricção sumiu. A experiência do usuário foi tão simplificada que basta a pessoa circular uma imagem e perguntar para o buscador. Isto foi feito com o IA. É como dar óculos de visão de raio-x para o público. Só que, olhando para essa dinâmica, me bate uma dúvida sobre governança. Colocar essas ferramentas tão na mão do público, não é uma maneira genial, juridicamente falando, das Big Techs transferirem a responsabilidade da verdade? Interessante essa visão. Porque, em vez da plataforma atuar como um árbitro, bloqueando o conteúdo falso, eles entregam a lupa para o usuário e dizem, olha, a ferramenta está aqui, a decisão final do que é real é sua. O ônus da prova cai no colo de quem consome. Se a gente conectar isso ao cenário maior, dá para entender a pedagogia profunda dessa interface. As empresas sabem que atuar como Ministério da Verdade é uma armadilha política insustentável. E é tecnicamente impossível também, pelo volume. É enxugar gelo. Exato. A estratégia de integrar a checagem no Lens e no Chrome é para treinar a sociedade a adotar o ceticismo como padrão. É um processo de reeducação. O público está sendo condicionado a duvidar e a acionar a verificação na velocidade de um clique. E eles até mencionam o trabalho com testadores de confiança, os Trusted Testers, né, no projeto Backstory, para tornar a detecção mais rápida e confiável. O que mostra que a velocidade em que a resposta chega precisa ser instantânea para ter utilidade prática, principalmente no ciclo de notícias. Com certeza. Uma verificação que demora 10 minutos não serve para nada num ecossistema onde uma mentira viraliza em 10 segundos. Perfeito. Mas, mergulhando na reta final dessa arquitetura, tem um detalhe prático que parece que vai derrubar esse castelo de cartas. Porque a internet aberta é sinônimo de entropia total. Sem dúvida. De que adianta o Google criar padrões milimétricos, rotular tudo perfeitamente no próprio quintal deles, se a mídia trafega por dezenas de redes rivais? Uma imagem é gerada, sofre um upscale num software aberto, vira um post no X, é comprimida no WhatsApp e termina no Instagram. Como impedir que esse selo de realidade se perca pelo caminho? É precisamente nessa complexidade que o anúncio revela a peça mais crítica de todas, a criação da AI Content Detection API, a API de detecção de conteúdo de IA que está na plataforma Google Cloud Gemini Enterprise Agent. Uma espécie de alfândega digital em grande escala? É uma infraestrutura de back-end massiva e o X da questão é a interoperabilidade. Essa API não reconhece só o Gemini, ela permite que empresas identifiquem IA de outros modelos populares do mercado. Dá para ter uma noção do impacto financeiro disso. Imagina uma corretora de seguros organizando o fluxo de fotos de acidentes no aplicativo. Uma foto hiperrealista gerada por IA de um carro amassado pode virar uma fraude milionária. Perfeito! E essa API permite que a corretora faça a triagem invisível desses dados em milissegundos, não importa qual plataforma o fraudador usou para criar a imagem falsa. Então, olhando para as parcerias que o documento anuncia, parece que a gente está vendo um tratado de paz corporativo raríssimo. Temos a OpenAI, a Kakao, a Eleven Labs, todas adotando o SyncID.
Rivais diretos. A NVIDIA acabou de fechar parceria para colocar essas marcas invisíveis nos vídeos dos modelos Cosmos deles. E a Meta, que está no comitê diretivo do C2PA, vai passar a reconhecer e exibir essas credenciais lá no Instagram para mídias capturadas por câmeras físicas, tipo Pixel. É a preservação daquele metadado através da rede. Exato. A foto tirada no hardware do Google viaja pela internet, chega na Meta e o Instagram exibe o passaporte de autenticidade para os seguidores. E vamos combinar, concorrentes desse tamanho não dão as mãos por pura bondade. Estão unidos por instinto de sobrevivência comercial, né? Sem dúvida. Se a confiança digital entrar em colapso total e ninguém mais conseguir acreditar no que vê num feed, a internet inteira, como plataforma de publicidade de negócios, perde a fundação. A desconfiança absoluta destrói o negócio de todos eles. Padrões interoperáveis como USB ou Wi-Fi são a espinha dorsal agora. E a responsabilidade das gigantes é manter esse fio de Ariadne intacto por toda a internet, o que amarra de forma definitiva os conceitos da nossa análise. Traduzindo esse futuro sem hype, o salto tecnológico dessas alianças agora em 2026 é inegável. Tem muito mais rastreabilidade hoje. Sim, mas a solução está só no começo. Exato. Está engateando frente à inovação. Entender inteligência artificial hoje deixou de ser sobre imaginar as possibilidades criativas de um modelo. É fundamentalmente entender autenticidade, governança e a luta desesperada pela transparência digital. A próxima internet não vai só gerar, ela vai ter que rotular e disputar a nossa confiança. E em cima dessa nova arquitetura surge uma última reflexão bem provocativa para a gente pensar. Se o projeto da próxima década for baseado na necessidade de verificar absolutamente tudo, onde toda foto e texto precisa de um selo de origem, o que acontece com o direito ao anonimato legítimo? Uau! É uma pergunta pesada. Pois é. Num mundo de credenciais obrigatórias para garantir a verdade, como vão ficar os movimentos de protesto? Ou a arte subversiva, ou os jornalistas em regimes autoritários que dependem de não ter a identidade e os dados do aparelho rastreados na mídia que produzem? Quando a rastreabilidade virar regra da verdade, o anonimato corre o risco de ser criminalizado como fraude. Um encerramento super profundo, uma provocação densa que mostra como essas ferramentas resolvem crises monumentais, mas abrem portas para dilemas éticos que são ainda mais complexos, né? Com certeza não tem solução simples. É isso. E com essa reflexão pesada, a gente fecha a nossa análise. Muito obrigado à companhia de quem mergulhou com a gente nesses códigos da realidade digital. A internet está trocando de pele, abandonando a inocência visual, e a gente precisa entender essas engrenagens para não ser engolido por elas. Um abraço a todos e continuem sempre questionando a origem do que aparece nas telas. Até a próxima investigação.